Reportagem da Rede Vida. Hoje tenho o prazer de conversar com o professor Carlos Alberto de Franco, que é doutor em comunicação, professor de ética em jornalismo, ética na comunicação. Professor Carlos Alberto de Franco, com relação ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, o 55º dia, o Papa Francisco diz que é importante gastar sola de sapato ao repórter, ao jornalista. Mas como fazer isso, ou como receber essa mensagem em tempos de pandemia? A gente está nesse distanciamento necessário social, né, corporal, né, professor? Grande abraço. Prazer é todo meu falar com vocês, hein? Bom, por um lado, o jornalismo é uma função pública que exige, da parte do profissional, uma coragem razoável. Em algumas regiões do país, eu me lembro, eu sou conselheiro da Rede Amazônica, que é o maior grupo de comunicação da região norte, que estão em 6 estados do norte do país, né? Naquele momento que houve um crescimento enorme da pandemia, com problema do oxigênio, etc., os jornalistas saíram às ruas, porque eram os únicos profissionais que podiam buscar não uma informação abstrata, não uma informação produzida, digamos, nesse mundo interessante, mas confuso, às vezes, das redes sociais, para ofertar ao público algo que desse a eles confiança e segurança. Então, a nossa profissão exige, em momentos extremos, essa coragem de ir à rua, com todos os cuidados, guardando o distanciamento, mas faz parte da atividade jornalística não fugir da luta. Você falava da expressão do Papa Francisco, que é tão pastoral e tem expressões tão vivas, e eu, obviamente, não querendo parafrasear o Papa, eu falo muito da necessidade do jornalista ter cheiro de asfalto. O jornalista tem que sair das redações, tem que sair das paredes fechadas da redação para ver a vida real. Só dessa maneira nós fazemos um jornalismo de qualidade, um jornalista que presta serviço de fato ao nosso consumidor. Agora, você tem aquele da linha de frente, né? Agora tem também os profissionais que recebem as notícias, ficam nas redações, a nossa própria atividade aqui fazendo entrevistas por esse novo meio, né? Que a pandemia acelerou bastante. Para esses de redação, tem a função na redação, qual deve ser a dica do professor ou um norte ético? Não, eu acho que o caminho é, mesmo quando você está em casa, em home office, por exemplo, você tem operações impressionantes. Cito o caso que eu conheço bem, do jornal Estado de São Paulo, que ele está sendo produzido, editado e distribuído com pouquíssima gente, mas pouquíssima gente presencialmente na redação. O diretor não está na redação, o editor executivo não está na redação. E, não obstante, o jornal sai todos os dias e chega às bancas e também está circulando no portal do Estadão, né? Eu acho que o critério ético é perceber que nós temos o dever de apurar. E apurar não é apenas ir à rua e ver o fato, mas nós temos, através desse mundo enorme que se abre diante de nós, que é o mundo digital, muitas condições de fazer uma apuração primorosa. Por exemplo, sai uma notícia a respeito de uma nova vacina. Nós temos a oportunidade de conversar com grandes nomes da ciência, com especialistas, ouvir, cotejar e depois informar. O que eu vejo frequentemente com pena, ultimamente, como o Brasil está muito politizado e muito radicalizado, nós também, de alguma maneira, estamos entrando nessa politização e nessa radicalização. Então, vejo muito jornalismo de espuma e pouco jornalismo realmente de conteúdo. Isso é, o jornalismo que vai atrás, que apura, que usa a internet, a plataforma digital como instrumento de ouvir fontes confiáveis e oferecer para o leitor ou para o internauta uma informação segura. Então, meu conselho é, não pare no primeiro impulso, não fique no primeiro boato, não fique na primeira declaração, mas vá a fundo. Pesquise, analise e só então informe o seu leitor. No que se refere à análise, o senhor falou, o Brasil está numa situação de polarização como a gente não imaginava, por exemplo, há 10 anos, né? Esse fenômeno aqui no país, começou, o senhor acredita que a responsabilidade foi quando, foi por quem? Tem como dizer isso? Eu dei uma entrevista semana passada
foi muito interessante para uma entidade italiana de Roma, que reuniu um grupo muito grande de jornalistas de toda a América Latina e também da Itália. E o tema era o Brasil. O tema era o que está acontecendo no Brasil, etc., etc., a situação sanitária e o problema da radicalização. E eu expliquei para eles a minha interpretação. A minha interpretação, nós estamos vivendo essa radicalização em função de um passado recente de governos do PT. Quer dizer, eu acho que durante 16 anos o Brasil foi governado primeiro pelo presidente Lula, depois pela presidente Dilma, um governo que trouxe alguns benefícios para o país. Eu sou muito isento na análise, eu acho que toda a transferência de renda foi um fato objetivo importante para o Brasil, mas produziu os dois maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e o segundo da Petrobras da história do mundo. Quer dizer, nunca um roubo, uma pilhagem de uma estatal foi tão volumoso e tão danoso para o Brasil. Por quê? Porque é dinheiro que podia estar sendo investido em saúde e educação e que se perdeu no ralo da corrupção. Muito bem, como consequência disso, aparece o Bolsonaro, que é um político, a meu ver, pouco expressivo, era um deputado inexpressivo, pouco conhecido na Câmara Federal, mas que teve o feeling político de captar o momento. Ele assumiu o antipetismo, assumiu uma postura de combate à corrupção, pelo menos era o discurso dele, mas também é um fato novo, pouco perceptível, e que aparece nesses últimos 2 anos na sociedade brasileira, que é uma presença enorme de um pensamento, eu diria, conservador nos valores. Isso é um pensamento, no fundo, de matriz cristã, muito forte, muito espalhado na sociedade brasileira e com muita gente bem preparada, inclusive muita gente jovem, preparada e com um pensamento em defesa da vida, em defesa da família, etc. Então, o Bolsonaro não foi eleito apenas por causa do sentimento antipetista, mas também foi eleito porque ele passou uma mensagem na direção de valores. Não digo que ele seja coerente ou não com esses valores, mas o fato é que ele politicamente soube passar esse recado. Bom, e agora nós temos claramente o país dividido. De um lado você tem a esquerda que deseja voltar ao poder e de outro lado você tem o presidente Bolsonaro que deseja continuar no poder. Então, esse fenômeno de radicalização é um fenômeno preocupante. Preocupante porque a gente nota que é um fenômeno muito agressivo dos dois lados, muito forte dos dois lados, e isso é um risco sempre para a própria democracia. Como a imprensa pode colaborar a pacificar o país, então, professor? Eu acho que com a informação, a melhor forma de pacificação é a verdade. É a melhor forma. A mentira destila sempre o ódio e a separação. A verdade sempre une as pessoas. A verdade e o respeito ao contraditório. A verdade e o respeito à posição oposta à sua posição. Nós devemos ter posições e nós acreditamos em valores, temos posturas diante da vida, mas isso não significa demonizar quem não pensa exatamente como nós. Então, eu acho que a imprensa precisa fazer esse trabalho um pouco de abertura ao diálogo, esse trabalho de abertura ao contraditório. Quer dizer, se a imprensa vai entrando numa linha de polarização de um lado ou de outro, ela contribui, sem dúvida nenhuma, para acirrar os ânimos, e esse acirramento é perigoso para a sociedade brasileira e perigoso para a própria democracia. Professor, a gente pode relacionar, voltando ao que o Papa Francisco escreveu no Dia Mundial das Comunicações Sociais, sobre o Evangelho e uma certa forma de reportagem que seduz, né? Como é que a gente pode fazer essa relação dos evangelhos com uma boa reportagem, com uma história bem contada? Não, sem dúvida. Quer dizer, os evangelhos são a história melhor contada da história da humanidade, porque nós observamos que, passados mais de 2000 anos, o livro que mais apaixona o ser humano são os evangelhos. Por um lado, há uma explicação, evidentemente, de caráter teológico, filosófico,
E os evangelhos retratam, digamos, a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, não é um livro qualquer, é um livro vivo, é um livro que toca a alma das pessoas. É um livro que explica por que estamos aqui e para onde iremos. Quer dizer, mexe com todos nós, sem dúvida nenhuma, né? Mas, do ponto de vista humano, a leitura dos evangelhos, o discurso de parábolas de Cristo é tremendamente sedutor. Quer dizer, Cristo falava com uma simplicidade, com uma clareza, com uma transparência impressionante. E esse, eu me atreveria a dizer, pode ser um grande modelo para nós que trabalhamos no jornalismo. A verdade está na simplicidade, a verdade não está entende? Nas palavras confusas, nas palavras retóricas, não, está na simplicidade. Explicar as coisas de sorte que o maior intelectual do mundo e a pessoa com pouca cultura sejam capazes de entender. Se um jornalista consegue fazer isso, é um bom jornalista. Se não consegue fazer, não é um bom jornalista. Aproveitemos a lição dos evangelhos. E parece, a gente diz, é mais simples, mas na comunicação, pelo menos eu sempre entendi dessa forma, ser mais simples é uma atividade difícil, não parece ser fácil, né, professor? Ser simples, ser direto, né? O sujeito, verbo, predicado, explicar uma história que todos entendam. É muito difícil. Não, a coisa mais fácil é ser prolixo, e a coisa mais difícil é ter capacidade de síntese. Quem escreve bem, num parágrafo de estudo. Quem escreve mal precisa de 5, 6 folhas para explicar aquilo que o outro resumiu num pequeno parágrafo, né? Você tem toda a razão, concordo com você. A simplicidade está precisamente aí. Professor, a gente vê um fenômeno hoje, parece que as pessoas dão muito mais, quem recebe informações, dão muito mais credibilidade às redes sociais do que à própria imprensa. Ah, recebi no WhatsApp algo que a imprensa não está dizendo, recebi no Facebook, enfim. Quem que é o culpado por isso? É a própria imprensa ou é o mundo que nós estamos vivendo hoje, o contexto atual? Eu acho que as duas coisas. Por um lado, por parte da imprensa, por estar havendo essa polarização, que também contaminou a imprensa, isso, a meu ver, é indiscutível, e eu faço parte da imprensa, mas reconheço os fatos como eles são. De alguma maneira, nós estamos deixando de noticiar os fatos, estamos perdendo a capacidade de ir atrás dos fatos e estamos apresentando narrativas. E o consumidor da informação percebe isso, e na medida em que ele percebe isso, ele começa a criticar, começa a questionar o papel da imprensa. Isso por um lado. Fato, existe um questionamento cada vez maior nas redes sociais da imprensa tradicional. Ora, por outro lado, a gente observa também que as redes sociais, que são tão abertas, aparentemente tão abertas, um espaço tão amplo, é uma zona de criação de bolhas impressionantes. No fundo, quem entra na rede social, muitas vezes, está procurando a confirmação da sua visão das coisas. Não quer o contraditório, não quer a discussão, não quer a reflexão. Percebe? Então, tem esse outro aspecto também desse desvio da plataforma das redes sociais, né? Agora, não esqueça que a mídia tradicional tem um papel muito importante, e isso me preocupa muito, porque a agenda pública, ela continua sendo determinada pela imprensa tradicional. Mesmo aqueles que atacam e criticam a imprensa tradicional nas redes sociais, estão falando da imprensa tradicional, estão criticando algo que eles leram na imprensa tradicional. Quer dizer, a força da imprensa tradicional é muito grande. E, nesse sentido, acho que o presidente da República cometeu um grande erro, um erro absurdo, que foi ter uma atitude de confronto com a imprensa tradicional. É evidente que tem que haver uma tensão entre governo e mídia. A mídia e governo não podem viver um casamento, porque isso não haveria independência. Mas tem que haver um distanciamento, mas tem que haver uma conversa. Eu disse isso ao presidente. No primeiro café da manhã no Palácio do Planalto, quando ele ainda organizava café da manhã com jornalistas, eu fiz a segunda pergunta. Estamos lá 8 colegas. Eu digo, presidente, o senhor foi eleito o senhor está convencido que foi eleito em parte pela força das redes sociais. Mas não se esqueça que a agenda pública é determinada por nós, pela mídia tradicional.
Se o senhor não conversar conosco, o senhor vai perder capacidade de dialogar com a sociedade, porque a mídia social repercute e reverbera o que nós colocamos na mídia tradicional. E ele diz, não, por isso que eu estou organizando esse café da manhã, etc. Mas acho que ele se distanciou de uma maneira confrontando excessivamente a mídia tradicional. Mas essa questão da credibilidade das mídias tradicionais, por exemplo, muitas vezes a gente dizia antigamente, tal notícia eu vi na emissora tal notícia eu vi no jornal, li no jornal tal, é verdade. Hoje a gente não ouve mais isso, né? Deu na emissora tal, ou deu no jornal tal, é verdade. Quer dizer, tem até audiência, tem até boas tiragens de jornais, muitas emissoras de rádio e TV, mas parece que não tem aquela repercussão mais, aquela credibilidade do que da notícia que foi passada. Isso acontece de fato? Por quê? Eu acho que de fato tem acontecido, e isso está muito relacionado com a contaminação desse processo de polarização na mídia. Quer dizer, eu quero ler um jornal onde eu encontre uma informação confiável. Eu não quero buscar um jornal onde eu encontre uma interpretação enviesada do fato. Quer dizer, tudo bem, eu posso procurar a opinião no jornal, claramente identificada como opinião. Na página dos artigos, na página dos editoriais, é uma opinião. Eu estou de acordo ou não, mas eu sei que é uma opinião. Agora, quando a opinião começa, digamos, perpassar todo o jornal, a coisa complica. Aí é o que eu chamo contrabando opinativo da informação. Você já está induzindo o leitor a pensar de uma maneira. E o leitor reage, não gosta disso, e a nossa credibilidade vai caindo. Quer dizer, a dica, então, para os editorialistas, ou para quem pensa num jornal escrito, por exemplo, ainda é deixar bem separado a função do editorial, do artigo e da reportagem. É por esse caminho? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Isso tem que estar muito claro para o leitor, porque senão as coisas se confundem e o leitor acaba se afastando do jornal. Professor, o furo jornalístico, professor Carlos Alberto de Franco, sempre foi um charme, né? Tal jornalista, ou tal empresa deu um furo, mas ela colabora de fato para a sociedade? Como é que está o furo jornalístico hoje, hein, professor? O furo jornalístico é muito importante se o furo não for ele mesmo um furo. Não sei se me entendeu. Quer dizer, o furo jornalista é uma informação que o jornalista apurou de uma maneira exclusiva, porque ele tem uma boa fonte, porque ele conseguiu levantar dados objetivos. Então, isso tem valor, tem mérito. Agora, o que nós estamos vendo ultimamente? O furo não se sustenta em pé por um dia, porque não é furo. O furo em si é, repito, um furo. E isso vai minando a credibilidade. Você pode cometer um equívoco um dia, mas quando esse equívoco se manifesta no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, a tua credibilidade ela se desfaz. E é muito difícil construir a credibilidade de um veículo. É algo que demora décadas e você perde muito rapidamente a credibilidade se descuida dela. Professor, venho acompanhando coletivas de imprensa, agora mais online, algumas presenciais, reportagens de rua. Eu percebo, quando eu comecei, há 20 anos na Rede Vida, a gente via, por exemplo, nas coletivas, muitas emissoras de jornal, muitas emissoras de televisão, de rádio, repórteres de jornais ali com seus gravadores, enfim. E eu percebo que ao longo desses 20 anos, isso foi diminuindo, né? Cada vez menos interlocutores ali da notícia, daquela coletiva, para quem vai receber a informação. Muitas outras emissoras ou jornais acompanhando o que a gente está transmitindo para depois fazer uma reportagem. De que forma a crise econômica impacta na comunicação, na boa comunicação, professor? Não, impacta muito. Quer dizer, todas as redações tiveram que reduzir custos, todas as redações tiveram que diminuir o número de colaboradores, e isso cria, digamos, um dilema muito complicado. Por quê? Porque nós sabemos que com o advento das redes sociais, cada vez mais os jornais vão ter que competir com players que são muito variados.
Não é mais uma competição do Estado com a Folha, com o Globo. Não, você tem aí um elenco de competidores ao teu lado muito grande. Isso implica que você tem que fazer a diferença. Você tem que ofertar ao consumidor um produto bom, de muita qualidade. Como resolver isso se você tem menos gente, você tem menos mão de obra qualificada para produzir algo bom? A minha solução é uma só. Os jornais têm que ter a coragem de entender que o mundo mudou, que o cenário da mídia mudou e que hoje não se trata de informar sobre tudo, mas de informar com profundidade a respeito de algumas coisas importantes. Quer dizer, aquele jornal generalista que dava tudo, economia, esporte, política, entretenimento, lazer, não, isso não existe mais. Mas nós insistimos em imaginar que isso existe. Então, nós vamos horizontalizando, vamos fazendo produtos muito frágeis e muito fracos. Eu sou a favor de seleção informativa, selecionar alguns temas relevantes, importantes, e aí sim aprofundar com o time que eu tenha para ofertar ao leitor uma informação de alta qualidade. Não vejo outra saída possível. Abrir espaços para comentaristas, pessoas que entendem daquele assunto, mesmo que não sejam comunicadores, jornalistas, vale a pena? É uma saída também? Vale a pena, sem dúvida. Você pode enriquecer muito a sua informação com a presença de colaboradores, desde que qualificados e desde que não sejam colaboradores que você traz para confirmar a tua narrativa, que isso acontece muito. Quer dizer, eu busco alguém que diga o que eu quero ouvir. E não é isso o bom jornalismo. O jornalismo é trazer alguém que diga, às vezes, o que eu não quero ouvir, mas que é verdadeiro. E eu tenho a obrigação de passar essa informação para o meu público. Professor de jornalismo, jornalista Carlos Alberto de Franco, o senhor foi publicado no Estadão, se não me engano, na segunda-feira, sobre do que o leitor precisa, né? Principalmente nesses momentos de pandemia, né, em que temos muitas notícias negativas. E aí eu me lembro de uma frase do professor Luiz Marins, antropólogo. Ele disse: Sim. Se o McDonald's perguntasse para o Brasil do que o povo brasileiro gostaria, seria a maior franquia de arroz e feijão, né, do país. Como é que podemos aliar isso? Quer dizer, procurarmos saber o que o leitor precisa e, ao mesmo tempo, a gente ter a ideia do que o leitor precisa, né? É um desafio complicado, né? Não, eu acho que, por um lado, nós temos que, de fato, ouvir o leitor e, de fato, conhecer o leitor. Por isso, eu, pessoalmente, tenho uma visão. Em todos os textos que eu publico, eu ponho o meu e-mail. Eu não quero me ocultar. Ao contrário, eu quero que as pessoas possam ter acesso a mim para apoiar o meu texto ou para criticar o meu texto. Às vezes, as críticas fazem muito mais bem para mim do que os aplausos, que mostram ângulos que eu não tinha visto, que eu não tinha percebido, etc. Então, eu acho que os jornais têm que ouvir os leitores. E os jornais ouvem poucos leitores. Existe um discurso de aproximação, existe um discurso de que é fundamental ouvir as audiências, mas eu não vejo esse discurso transformado em prática real. Então, é preciso ouvir os leitores. Isso por um lado. Por outro lado, algumas vezes nós temos que dizer aos leitores coisas que são importantes e que talvez eles não queiram ouvir. Por exemplo, dizer ao leitor que é necessário o Brasil passar por um ajuste fiscal. O ajuste fiscal significa, muitas vezes, apertar os cintos. Mas é apertar os cintos pensando no futuro de amanhã. Se você não aperta os cintos hoje, você vai ter uma explosão inflacionária que vai repercutir negativamente na vida das pessoas. No fundo, é absurdo o exemplo que eu vou dar, mas para entrar na linha da simplicidade. É o pai que vê o filho que quer pôr o dedo na tomada e diz, não põe o dedo na tomada, e o filho tem uma crise e começa a chorar porque ele quer pôr o dedo na tomada. Mas se ele puser o dedo na tomada, vai tomar um choque monumental. Então, a imprensa tem, de alguma maneira, também esse aspecto paternal, porque ela tem mais informação, ela tem mais impulsos, tem mais elementos de julgamento que o grande público não tem. Então, ouvir o leitor e, ao mesmo tempo, dizer coisas que o leitor precisa ouvir, mesmo que aparentemente não goste. Num outro momento, nos anos 80, em que tivemos diversos planos econômicos,
A imprensa ali não teve isso que o senhor falou, às vezes dizer, ó, se colocar o dedo na tomada pode dar estrago. Aconteceu isso também na história recente do Eu, país? sim. Eu acho que sim. Eu acho que a imprensa, no momento de não polarização, como essa época que você citou, a década de 80, tinha mais capacidade de dizer as coisas como as coisas são. No momento que você polariza, no momento que você passa a ter lado, quando uma coisa não está do teu lado, o risco de você sonegar a informação, de você dulcificar a informação é muito grande. Somos seres humanos. O ser humano é assim, né? Professor, queria agradecer muito a sua participação aqui na reportagem da Rede Vida. Conversei com o professor Carlos Alberto de Franco, professor de jornalismo, professor em ética jornalística, dizendo para a gente um pouquinho sobre o que pensa desse momento que estamos vivendo, a comunicação e o contexto atual de polarizações no Brasil e no mundo também. Obrigado pela sua participação, professor. Um grande prazer e um abraço e sempre conte comigo. Rede Vida, o canal da família, juntos para olhar além.